Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos das mulheres e o direito internacional. Para isso, a gente vai dividir em dois blocos. Um, tendo em vista o aspecto do direito internacional público, sobretudo no âmbito da violência doméstica, e o segundo, a influência das teorias feministas para o direito internacional privado. Vamos lá? Então tá. Primeiro, a relação entre os direitos humanos das mulheres e o direito internacional público. Bom, não tem uma história bem marcada por um evento certo, os direitos humanos das mulheres, sabe? Não é uma história linear. A gente pode dizer que são vários feixes, são várias lutas que contribuem para a formação dos direitos humanos das mulheres. Tendo em vista isso, a gente pode dizer também que ele é sobretudo marcado pela própria história dos direitos humanos. Os direitos humanos contemporâneos, ele tem seu tratamento jurídico inicial a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1946 e que depois ela veio reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993. E nessa última a gente consegue destacar o seu parágrafo 18, que traz os direitos humanos das mulheres e das meninas como inalienáveis e indissociáveis aos próprios direitos humanos. Então, esse apanhado histórico em relação aos tratados e convenções de direitos humanos das mulheres em relação à violência doméstica, a gente pode traçar como um primeiro marco a Convenção de 1979 sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, ratificada por 186 estados. Apesar de ratificada por tantos estados assim, ela também teve recorde de reservas por parte dos estados, sobretudo na parte que estabelece a igualdade entre homens e mulheres no seu âmbito familiar. A justificativa para esses estados de se reservarem dessa parte, eles estabelecem sobretudo em relação, eles falam que seria um certo imperialismo cultural e uma intolerância religiosa imposta a eles pelos estados para que eles pudessem aceitar nessa relação de igualdade entre homem e mulher no âmbito familiar. Apesar de não ter especificado nesta convenção algo sobre violência doméstica, ela foi muito importante palco de conversas posteriores e desenvolvimento de novas declarações. Dentre esses novos materiais, a gente pode destacar a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, aprovada pela ONU em 1993, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, feita em 1994, conhecida também como a Convenção de Belém do Pará. Essa convenção especial ela é muito importante porque desde o seu artigo 1º, ela já define o que seria a violência doméstica. Além disso, ela foi importante dentro do contexto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo em relação a dois casos. O primeiro aqui que eu vou falar com vocês é o caso Gonzales, no que ele se trata, Entre 1993 a 2003, cerca de 200 a 300 mulheres foram assassinadas ou estão desaparecidas desde então na cidade de Juarez, sem qualquer punidade dos autores do crime. Diante de tanta impunidade e violência contra a mulher, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o México e determinou que ele realizasse medidas que pudessem prevenir de forma estatizada a violência doméstica contra a mulher no país. Mas esse não foi o primeiro caso. O primeiro caso foi, na verdade, brasileiro e que muita gente aqui conhece, que é o caso da Maria da Penha. Maria da Penha, ela era uma mulher de 38 anos quando pela segunda vez ela foi vítima de tentativa de homicídio, que a deixou paraplégica, cometida por quem? Pelo seu próprio marido. Esse caso, ele chocou o Brasil inteiro, ele serviu assim como parâmetro e serviu como base para que pela primeira vez a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenasse um país em relação a um caso de violência doméstica. E esse caso, ele também acabou impulsionando
ao Brasil haver uma realidade epidêmica. Bom, e que realidade epidêmica seria esta? Segundo a pesquisa feita pelo Human Rights Watch, a cada 100 mulheres assassinadas no Brasil, 70 são no âmbito do contexto doméstico, no contexto familiar. Além disso, segundo as pesquisas do Movimento Nacional de Direitos Humanos, entre 66,3% dos acusados de homicídios contra as mulheres são os seus próprios parceiros. Então, o caso Maria da Penha e a sua condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela mostrou toda uma realidade, um contexto de violência doméstica no qual o país, apesar de ser signatário da Convenção de Belém do Pará, não tinha em sua lei nacional nenhuma medida preventiva contra esses casos de violência em si. E nessa sentença da Corte Interamericana, determinou que fossem tomadas novas medidas. Bom, essa decisão foi feita em 2001. Em 2002, o marido de Maria da Penha foi pela primeira vez condenado e preso por ter tentativa de homicídio de Maria da Penha. E em 2006, pela primeira vez no Brasil, foi editada a Lei 11.340, conhecida também como a Lei Maria da Penha, que pela primeira vez traz a prevenção, o combate e a assistência às mulheres em seu âmbito de violência doméstica. Bom, e esse então foi um pouquinho do apanhado da relação dos direitos humanos com o direito internacional público, sobretudo no enfoque da violência doméstica contra a mulher. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o direito internacional privado e as teorias feministas. As teorias feministas, dentro de todo um apanhado histórico, elas auxiliaram a desenvolver toda a noção nesses feixes de política, de diferença, trouxe a interseccionalidade, ou seja, você poder analisar todo um direito sobre a ótica do contexto social, político, racial, da orientação sexual daquela mulher, para poder estabelecer um direito mais justo. Qual é essa relação com o direito internacional privado? Atualmente, no direito internacional privado, a gente está numa nova fase. Uma fase de transversalidade dos direitos humanos e uma busca de uma harmonização para trazer uma justiça substancial. A gente está tentando se afastar um pouquinho das teorias mais tradicionais, de regras engessadas, porém, ainda assim, a gente consegue observar que ainda tem regras muito engessadas para tratamento de casos muito plúrimos, de uma realidade sociopolítica muito distinta. E aí que vem a contribuição das teorias feministas dentro do direito internacional privado. Eu vou destacar aqui algumas para vocês. A primeira teoria que eu vou falar aqui para vocês é a teoria de Paul Lagart, que ele fala sobre o método de reconhecimento, que você transportaria da teoria feminista para a teoria do direito internacional privado, que é você poder reconhecer uma situação jurídica no Estado, mas não a partir de uma lei do outro Estado que fundamentou a criação dessa situação jurídica, mas sim a partir da situação fática. A segunda é a teoria de Ivana Szylovic, e ela trata, sobretudo, sobre como o direito internacional privado ele traz regras de cima para baixo, isso é, a gente traz regras mais engessadas de tratamento entre Estados que determinam certas regras para casos concretos que precisam muitas vezes de uma análise mais social do seu contexto, da sua relatividade. Por exemplo, ela mostrou que, principalmente no contexto político das mulheres muçulmanas, a gente tem decisões diferentes para contextos diferentes que não seria necessariamente justo, vamos dizer assim, na palavra dela. Ela traz aqui que, por exemplo, para o talaq, que é o divórcio unilateral dos homens que desistem das mulheres, vamos dizer por assim, as cortes europeias, elas não costumam homologar essas sentenças de divórcio. Mas, por outro lado, em relação ao niqab, que é o véu que cobre o rosto da mulher na cultura islâmica, eles mostram que há um combate, que há um diverso combate a esse uso do niqab dentro das cortes europeias. E o que essa autora ela trabalha em relação a isso? Ela trabalha que a gente não pode estabelecer uma dicotomia entre a igualdade de gênero e o relativismo cultural, que ele acaba existindo dentro dessas decisões do direito internacional privado, que a gente tem que unir, a gente tem que fazer um estudo
interseccional da realidade da mulher para poder estabelecer uma justiça substancial e única para o caso, não estabelecer uma resolução engessada para aquela situação. Por fim, a terceira e última teoria que eu vou trazer aqui para vocês é a de Roxana Banu, que ela traz a importância da teoria feminista relacional ao direito internacional privado. E o que seria essa teoria feminista relacional? De acordo com a Roxana, a teoria feminista relacional ela seria essa análise da autonomia do indivíduo sob o enfoque do contexto ao qual ela está inserida. Ou seja, toda tomada de decisão do indivíduo, a sua opressão ou as suas decisões, né, vamos dizer assim, construtivas, elas não são tomadas num contexto só dela, ela tem influência de várias outras coisas, como por exemplo, o seu contexto socioeconômico, a sua nacionalidade, a sua realidade cultural, sua orientação sexual. Então, tudo isso deve ser considerado no contexto do direito internacional privado, novamente, para uma resolução mais substancial do direito. E um exemplo muito bom que ela traz é em relação à subrogação na gravidez por subrogação ou gravidez de barriga de aluguel, como eles chamam. Porque há muitas formas distintas de tratamento jurídico para essa realidade e para a autora a gente não deve trazer um tratamento jurídico único e engessado. A gente deve tomar em consideração as distintas realidades. Então é isso, gente. Obrigada por assistir e até a próxima.